Fala pessoal, eu sou o Paulo e esse aqui é o canal PSA de Moto e hoje, como muitos inscritos aí pediram, eu vou estar falando um pouco sobre a viagem, um pouquinho sobre os perrengues da viagem, né? E tudo que aconteceu, contando um pouquinho da história e falando um pouquinho da CB500 também, que o pessoal acabou pedindo ali, do desempenho, consumo da moto, essas coisas aí. Mas agora roda a vinheta e bora pro vídeo. Voltando aqui, pessoal, agora vamos estar contando um pouquinho da nossa experiência aí. Muitos inscritos do canal aí acabaram pedindo para mim estar fazendo um resumão aí, contando um pouquinho da nossa viagem, né? Como foi o dia a dia, os perrengues e tal. E falando um pouquinho da moto também, né? E de como aconteceu toda a viagem. Então eu vou estar contando um pouquinho da nossa história ali para vocês. Beleza? Bom, primeiramente começou, né, com o planejamento. A gente começou a planejar essa viagem lá em 2022, né? Onde acabamos assistindo os vídeos do canal lá do Na Garupa com Hugo de la Rosa, né? E a gente viu aquelas imagens lindas lá e acabou surgindo a ideia de, poxa, a gente podia ir para lá, né? Eu e o meu colega de trabalho, né? O rapaz que fez a viagem junto comigo, o Ronald. Então a gente conversava praticamente todo dia sobre isso ali, né, e os lugares bonitos, e vamos fazer, até surgiu mais da parte dele, assim, quando ele falou a primeira vez, assim, pra gente ir pra lá, né, eu até falei, nossa, é loucura, né, cara, porque, poxa, é uma viagem, né, mas depois eu acabei botando isso ali na cabeça e, cara, era o que eu queria mesmo, porque, como a gente comentava muito, se você não pegar e não botar uma data e eu vou fazer, né, isso acaba ficando e amanhã você diz, não, outra mais para frente eu marco e acaba indo e você nunca vai, nunca realiza o seu sonho, fica só assistindo o vídeo, né, das outras pessoas que foram e realizaram o sonho delas. Então a gente decidiu marcar uma data, né? Essa data inicialmente seria no final, no comecinho do ano de 2023 para 2024, né? Seria ali logo dia 1º de janeiro, a gente estava planejando, dia 2 de janeiro a gente estava planejando isso aí, de 2023, né? Só que eu tinha um problema de coluna, uma hérnia de disco, e então a situação foi se agravando e acabou que em setembro de 2023, né? Eu tive que fazer uma cirurgia de coluna, né? Eu tive que fazer uma cirurgia da coluna e isso acabou me afastando, né? Do nosso planejamento da viagem ali, pois, né? Fazia 3 meses que eu tinha feito a operação, então não poderíamos viajar. Acabamos adiando a data, né? Para daí outubro de 2024, né? Planejamento inicial era, no caso, janeiro de 2024. E a gente acabou dia 2 de janeiro de 2024 e a gente acabou adiando para outubro de 2024, que daí já faria um ano da cirurgia, né? Que eu tinha feito em setembro de 2023. Mas, neste planejamento aí, quando a gente estava planejando aí, a gente foi decidindo que forma seria melhor para fazer a viagem, se era ficando em hospedagem ou se era acampando. E como era um tempo bem longo, a gente acabou comprando, né, muita coisa de camping. Acabamos comprando toda a parte ali, fogareiro, barraca, colchão, saco de dormir. A gente acabou comprando toda essa parte ali, para poder fazer a viagem que a gente pensou. O momento inicial era a gente pegar e rodar e acampar no final da tarde, nos lugares bonitos, né? Não nos primeiros dias ali, mas mais para frente lá, a gente acabar acampando alguns dias. Então compramos todas as tralhas de camping, compramos todos os equipamentos, né? E toda essa parte ali. Inclusive tem um outro vídeo que eu estou falando de todos os equipamentos, né, e acessórios que a gente acabou usando. Se você quiser assistir lá e saber, eu vou deixar ali na descrição, ali no card aqui também, para você estar assistindo ali. Mas seguindo, né, com todo o planejamento, então marcamos para o dia 5 de outubro de 2024 a nossa saída.
compramos todos os equipamentos e preparamos, agendamos férias, tudo. E no dia 5 de outubro, trabalhamos até 10 horas da noite, né? Porque a gente trabalha no segundo turno de uma fábrica de bicicleta. E trabalhamos até as 10 horas da noite. E quando foi 3 horas da manhã, saímos, né? Saímos de Blumenau, Santa Catarina. O nosso destino inicial era tentar dormir em San Jaime de la Frontera, né? Já na Argentina. Porém, isso dava uma distância de 1.250 quilômetros. Era uma distância bem grande para o dia, mas como era o primeiro dia, estávamos ansiosos, né, para tentar fazer essa distância ali. Achamos que era possível fazer, como de fato é, né? Tem muita gente que roda até mais do que isso, mas pelos trâmites da fronteira ali acabou que a gente não conseguiu. Então, o primeiro dia saímos, né, de Blumenau às 3 horas da manhã e correu tudo bem, né? Foi tudo certo. Fomos fizemos a aduana lá da Argentina, foi tudo bem tranquilo, trocamos real por pesos argentinos. Mas quando entramos na Argentina, a gente já percebeu que lá as retas são retas intermináveis, cara, que tu anda, a moto a 130, 140, 150 e parece que você não tá andando. E o vento forte, isso dali te cansa demais, sabe? Tava um dia bem quente também na parte da tarde. Então atravessamos em São Borja e daí fomos costeando, né? Ali tem o rio que divide o Brasil e a Argentina, e a gente praticamente desceu costeando o rio ali e acabamos dormindo em Paso de los Libres. No caso, é lá na divisa de Uruguaiana. Então, daqui de Blumenau lá dá 1.150 quilômetros, né? Então, a gente rodou das 3 horas da manhã até às 6 da tarde, onde paramos e primeira hospedagem, perguntamos num posto lá sobre hospedagem. Aí indicaram uma pra gente lá, a gente foi lá dormir. Aí então foi o primeiro perrengue do dia, né? Que quando chegou a tarde lá, eu vi que eu tinha perdido o meu saco de dormir, né? Que a gente ia acampar, porém agora eu não tinha mais o saco de dormir. Que eu tinha perdido na estrada numa das vezes que a gente parou para tomar café, que eu desamarrei ali, eu não sei se eu amarrei mal ou como tava, eu acabei perdendo esse saco de dormir. Mas tudo bem, né? A gente pensou mais para frente e compramos outro. Então dormimos em Paso de los Libres a primeira noite. E o segundo dia era a intenção também sair 3 horas da manhã, né? Porque a gente queria chegar, na verdade, em Mendoza em 2 dias. De Blumenau a Mendoza em 2 dias. Então, cada dia a gente teria que rodar 1.250 quilômetros, né? Porém, como no primeiro dia a gente já tinha rodado 100 quilômetros a menos, já tinha se acumulado para o segundo dia, né? Eu sei que essa é uma parte, né? Muita gente vai falar, mas vocês não deveriam ter feito isso, né? De rodar tanto, assim. É que o nosso tempo era meio agendado, né? Meio complicado. Então a gente estava tentando fazer o máximo para poder aproveitar o máximo lá em São Pedro do Atacama, né? A gente já estava pensando lá na frente. Mas muitas pessoas vão julgar, não devia ter feito isso. Hoje eu também vejo que a gente não devia ter feito isso, não devia termos rodado tanto num dia. Mas enfim, né? Era o planejamento. Como no primeiro dia rodamos 1.150, no segundo já ficou 1.350, então planejamos sair bem cedo. E como de fato saímos, às 3 horas da manhã saímos de Paso de los Libres, já na Argentina. Porém, pessoal, rodar na Argentina é bem diferente do que rodar no Brasil. Rodar à noite no Brasil, eu julgo até que tranquilo, não é bom. Eu não gosto, na verdade, de viajar à noite, principalmente de moto. Mas lá na Argentina, como tínhamos essa necessidade por conta do tempo, né, acabamos optando por sair. E não nos damos conta que lá na Argentina os postos são bem distantes um do outro. Só que quando entramos na Argentina, no primeiro abastecimento, logo no primeiro abastecimento, a gente mandou encher os galões de combustível, né, que levamos junto. Então, quando saímos às 3 horas da manhã, e já tínhamos rodado, eu acredito que uns 100, 150 quilômetros. E as estradas na Argentina estavam tudo duplicada ali, essa parte.
né? E daí a gente tinha que entrar assim para chegar num posto que era na outra mão. Então a minha moto tinha mais de meio tanque, a moto do meu colega tinha um meio tanque mais ou menos. E até ele comentou comigo assim: ah, vamos chegar ali e abastecer. E daí, como a gente tinha que rodar 1.300 e poucos quilômetros quase nesse dia, então eu disse para ele: não, vamos tocar logo para frente, deve ter um posto, porque poxa, meio tanque de combustível tinha a minha moto e a dele. Então, cara, em cento e poucos quilômetros tem que ter um posto de combustível, né? Então, o nosso planejamento era abastecer em San Jaime de la Fronteira, que já era logo é, San Jaime de la Fronteira ou Los Conquistadores, que são duas cidades bem próximas ali. Porém, como a gente saiu muito cedo, quando a gente chegou em San Jaime de la Fronteira, estava fechado o posto, né? Porque o posto só abre 6 horas da manhã. E a gente chegou lá antes das 6 da manhã. Então estava fechado o posto. Então a gente comentou, não, vamos abastecer na próxima cidadezinha, que dá 50 quilômetros, Los Conquistadores, né? E chegamos nessa cidade ali também, era bem cedo ainda, né? E não tinha amanhecido o dia ainda, mas o rapaz falou que ali não tinha posto nessa cidade. O único rapaz que a gente encontrou na rua ali, porque ainda não tinha amanhecido o dia, disse que ali não tinha posto. Só que nessa altura do campeonato, a moto do meu colega já tinha pegado reserva, né? Já estava piscando a reserva. E a minha ainda não. A minha ainda tinha um risquinho de combustível, né? Um quarto do tanque ali. Então, seguimos viagem, né? Pois ainda tínhamos o nosso tambor com 5 litros de gasolina cada um. E daí, nesse meio ali entre Los Conquistadores e Federal, foi aonde que acabou o combustível da moto do meu colega, inicialmente, né? Acabou a dele, só que lá era tudo muito escuro, cara. Então acabou o combustível no meio do nada. Não tinha nem acostamento, nada. Então o perrengue foi esse, né? Que a gente teve que abastecer as motos ali no meio do nada, né? No meio do nada e de madrugada, né? No escuro, um alumiava pro outro ali e tal, para poder abastecer. Daí a moto dele acabou a gasolina e a minha tinha dado reserva. Aí então eu acabei colocando, nós tinha 2 galões de 5 litros, foi colocado os 5 litros dele na moto dele, daí eu coloquei mais uns 3 na minha, que ainda, né, tinha começado a reserva fazia pouco tempo, e foi botado mais 1 litro e pouco, 2 litros na moto dele, né, porque é uma Transalp, e ela acaba gastando mais, enquanto que a minha faz em torno de 22 com litro, a Transalp faz 18, né, então, e seguimos. Passamos um pouco de sufoco, deu um pouco de medo, né, por conta que você está num lugar que você não conhece, então vai que a gente chega lá e não tem gasolina, né, no posto. Só que Federal já é uma cidade um pouco maior, né, então foi bem mais tranquilo. Chegamos lá, já, né, já tinha amanhecido o dia, já tinha combustível, tudo certinho, então, né, abastecemos e viagem que segue, né. Mas a nossa meta ainda era chegar em Mendoza, né, no dia de hoje. Porém, quando chegou o final da tarde ali, a gente acabou percebendo um outro perrengue, que nós teríamos que o nosso dinheiro, o tanto de dinheiro que a gente tinha trocado R$ 1.000 em peso, talvez não desse para a gente chegar de combustível até Mendoza, né? Então, na altura do campeonato ali, a gente, acho que era 1, 2 horas da tarde, a gente parou num posto lá, abasteceu e viu que Córdoba era mais perto, né? Então a gente ia até Córdoba e de Córdoba seguia para Mendoza, porque tinham falado para nós que por ali o trajeto também era mais bonito. E foi o que fizemos, né? Mudamos a estratégia e fomos até Córdoba, né? No final desse primeiro dia. Lá, chegando lá também foi bem tranquilo. Só nos informamos com o rapaz do posto onde tinha um hotel e acabamos dormindo no hotel, né? No outro dia saímos de Córdoba, daí a distância já era menor, né? Até Mendoza acho que dava 600 e poucos quilômetros. Então a gente já saiu mais tarde, né? Dormimos melhor, né? Acabamos saindo um pouco mais tarde, saímos que era 6 horas da manhã de lá. Foi tudo bem tranquilo também esse dia ali. Saímos bem, porém, né? Logo de manhã, quando começamos
a pegar o caminho, porque daí você sai de Córdoba e pega meio que uma pré-cordilheira ali, vai, é uma região bem bonita, vai a 2.200 metros de altitude ali, passam umas partes rochosas ali, um lugar bem bonito, vale a pena ir por ali, porque não é tanta reta que nem, né, o caminho que o pessoal faz mais por baixo lá. Então fomos por ali. Porém, quando saímos de manhã, logo pela manhã já começou a chover, cara. Chover, 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 e a chuva começou a aumentar, e conforme começou a subir ali a temperatura que estava 12 graus, quando a gente chegou lá em 2.000 e poucos metros, a temperatura estava 5 graus, e chovendo. Então esse foi o perrengue desse dia, né? Do terceiro dia de viagem, no caso. Mas fora isso, foi tudo tranquilo também. Aí outra questão que também nos pegava muito, que é melhor, tipo assim, quem vai para lá tá se programando é por conta do GPS, né, para não ficar sem GPS, porque nós fomos assim, achando que o GPS ia funcionar bem lá, né, e acabou que o GPS do celular não funciona direito lá por conta da área, que a gente não tem área, não tinha área lá, mesmo fazendo o plano internacional, né, fiz o plano internacional, meu colega também fez o plano internacional, garantiram para nós que ia funcionar lá e acabou que não funcionou. Então esse aí foi um outro perrengue, né? Mas deu tudo certo, chegamos lá em Mendoza, aí alugamos pelo Airbnb lá uma hospedagem bem no centro ali, show de bola, não foi caro, foi barato. E a nossa ideia era chegar em Mendoza, isso já era na segunda-feira, né? Chegar em Mendoza na segunda-feira à tarde, né? E na segunda-feira de noite a gente acabar, e na terça-feira de manhã a gente atravessar o Passo Cristo Redentor ali, né? Passo Los Libertadores. É, isso, Passo Los Libertadores. Então, atravessar o túnel Cristo Redentor. Então, acabamos, só que quando a gente chegou à tarde lá, nós já chegamos por em torno das 6 horas da tarde, né? Que era pouca quilometragem, mas a gente lembra que a gente saiu mais tarde e não pôde rodar tanto por conta da chuva, né? Então, a gente chegou lá, era por conta de umas 5, 6 horas da tarde, né? Aí achamos a nossa hospedagem, porém, quando chegamos lá, uma bomba. Antes de estacionar as motos, já falaram para nós que o Passo Los Libertadores estava fechado por tempo indeterminado, devido a uma grande nevasca. Cara, isso foi um balde de água fria. Mas foi um balde de água fria tão grande que, tipo assim, a gente já ficou decepcionado, sabe? No primeiro dia, cara, quando chegamos lá. Então, não tinha muito o que fazer, né? Então, fomos para a hospedagem ali, no Airbnb, esperar chegar o outro dia para ver o que a gente ia fazer, né? Se íamos seguir, se íamos esperar, o que a gente ia fazer. Então, acabamos acompanhando as previsões do tempo lá, né? E vimos que era para eles liberarem. Lembra que isso era terça-feira. Era para eles liberarem o Passo Los Libertadores e o tempo limpar na quarta-feira à tarde. Então, chegamos até a cogitar a possibilidade de voltar, né? Mas decidimos aguardar, né? Para poder estar fazendo a travessia. Então, aguardamos por lá, conhecer uma cidade. A cidade é muito linda, vale muito a pena. Vale muito a pena. Eu aconselho quem vai com mais tempo e tira pelo menos, cara, no mínimo 1 dia, 2 dias para você conhecer a cidade de Mendoza. Porque é uma cidade espetacular. É muito bonito, cara. Conhecemos, passeamos bastante de moto lá, passeamos bastante a pé, nos parques, tem muita praça. É uma cidade fantástica. Então, na quarta-feira à tarde, né? Resolvemos alguns BOs, né? Das motos, por conta de que pegamos muita chuva. A Transalp do meu colega estava com a pastilha traseira baixa, né? Então, era muito barata as pastilhas. É a mesma pastilha, a pastilha traseira da Transalp e a pastilha traseira da CB500X, é a mesma. Então ele comprou para a moto dele e eu comprei para minha moto também por precaução, porque a minha também desgastou bastante. Como essa região ali de cordilheira tem muita areia, quando você pega muita chuva, a areia acaba gerando atrito entre o disco e a pastilha e acaba desgastando bem mais rápido.
Então acabemos comprando, né? R$ 25, cara, muito barato as pastilhas, umas pastilhas de qualidade boa. Então eu acabei comprando para minha moto também, né? E bom, aí então, na quinta-feira de manhã, cara, amanheceu aquele dia que não tinha uma nuvem no céu. Então esse dia foi o dia mais fantástico da viagem, cara. O dia que atravessamos a cordilheira ali. Saímos também por conta das 6 horas da manhã, né? Por conta das 6 horas da manhã e atravessamos, fomos fazer a travessia da cordilheira. Subimos ali até os Palata, né? Passamos o túnel da Cacheuta, né? Ali que é aquele lugar fantástico que você sempre tem que fazer uma foto ali. É muito bonito. Seguimos em direção a Uspalata ali. Também uma região, cara, é muito bonito, vale muito a pena. E é uma região que você tem que fazer devagar, não adianta querer acelerar ali. Ali você tem que fazer muito devagar para tu acompanhar mesmo, porque, cara, você pode assistir os vídeos 1000 vezes, nunca vai ser a mesma sensação de você estar lá. Cara, aquilo é muito grande. O vídeo não consegue te dar a dimensão do tamanho daquelas montanhas. Elas vão até o céu, cara. É fantástico. Então, aí também paramos no passo Ponte del Inca, né? E fizemos toda a aduana lá também. Tinha bastante gente, mas foi bem tranquilo. Lá é tudo bem organizado. Mas ali a gente levou uma hora e meia, 2 horas a gente levou para fazer a aduana ali, né? Apresentamos todos os documentos, estava tudo certo. Eles olharam as mochilas, tudo e tal. E fizemos a aduana, atravessamos. Aí descemos ali, depois que você desce ali, só passa a aduana e começa a descer, né? Descer, 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 daí tu já chega nos Caracoles. É outro lugar fantástico, muito lindo, vale muito a pena, cara. É uma sensação única de você chegar naquele lugar. Por conta da nevasca, pegamos muita neve ali em cima, né? Muita, muita neve mesmo. Tava bonito pra caramba pra quem assistiu os vídeos aí. Quem não assistiu, assista lá, que vale muito a pena, principalmente esses vídeos ali. Então descemos ali os Caracoles, né? E, cara, é muito bonito. E daí você desce, 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 você desce muito, cara. E a temperatura, antes que eu esqueça, a temperatura lá, apesar de ter muita neve, não tava frio. A temperatura tava 7 graus. Tava bem tranquilo, cara. Bem tranquilo mesmo. Quem anda de moto sabe que ali 7 a 10, 12 graus ali, cara, se tu tiver bem agasalhado, é tranquilo, dá para ir tranquilo, né? Então descemos ali e dormimos em São Felipe também. Peguei um Airbnb ali, uma casa de campo da Dona Cecília. Cara, ela nos atendeu muito bem, contou sobre toda a sua família, cara, o que que ela fazia, como eles viviam ali. Então é uma experiência diferente pra gente, sabe? Às vezes tu vai num hotel e tu praticamente não conversa com ninguém. Ali era uma casa de família, assim, tudo muito simples, porém ela nos tratou com muito carinho, assim. Então fomos muito bem recebidos, né? E no outro dia, aí saímos de São Felipe, né? Já era o 7º dia de viagem, então saímos de São Felipe em direção a Copiapó, né? Saímos por conta das 5, 6 horas da manhã também, né? Que já estava amanhecendo o dia quase, e fomos para rodar no Chile, né? Só que no Chile é tudo muito mais caro, mas as estradas são excepcionais. Mas a gasolina lá é muito cara. A gente estava pagando 1.200 pesos argentinos na gasolina na Argentina, e aqui tava os mesmos 1.200, 1.300 pesos, só que chilenos. Só que os pesos chilenos são bem mais caros do que os pesos argentinos. Então a gasolina tava ali em torno de R$ 8 no Chile, o litro, né? Mas seguimos até Terra de Amarilha, que é uma cidadezinha pertinho de Copiapó. Isso já era o 7º dia de viagem daí. Seguimos até Terra de Amarilha, onde lá conhecemos, né? Peguei outra hospedagem pelo Airbnb também, né? Uma hospedagem na casa do Miguel, e pegamos nessa cidadezinha que era colada a Copiapó, porque era bem mais barata a hospedagem ali do que em Copiapó. Então é uma cidadezinha que dá 12 quilômetros, eu acho,
de Copiapó, antes de Copiapó, e ficamos ali, ficamos hospedados lá com o nosso colega lá, o Miguel. Cara, esse cara é fantástico, ele tem uma African Twin, né? E quando eu tava reservando ali, ele já pediu para mim que moto que nós tinha. Aí a gente falou as motos ali e tal, né, cara? Eu achei estranho o cara perguntar a moto que você tem, né? Mas depois eu entendi que é porque ele era apaixonado por moto também. Ele tinha uma Africa Twin, cara, e ele contou sobre todos os passeios que ele faz ali pela cordilheira ali. E disse que quando ele vinha no Brasil, ele queria vir pra cá com a gente. No outro dia de manhã, quando fomos sair, ele fez um café da manhã e disse que até estava com vontade de, né, se ele pudesse ir junto com a gente. Então, ele acabou nos servindo muito bem ali. Ele deu uma dica, né, pra gente pegar e ir ali por Paposo ali, que o caminho era bem mais bonito. Então, a gente acabou acatando, né? E no outro dia de manhã, em torno das 7 horas da manhã, a gente saiu ali de Terra de Amarília com destino a São Pedro de Atacama, né? Então, a gente seguiu ali estradas maravilhosas que ele nos indicou, né? Porém, também nessa parte você tem que ficar ligado com os postos de combustível, né? Porque a gente tinha marcado de abastecer numa cidade e quando a gente chegou naquela cidade lá o posto estava fechado, né? Então a gente teve que ir até Tal, né? Para abastecer, que já é no litoral. E nessa parte ali a gente usou o galãozinho de combustível novamente, né? Eu não usei, mas o meu colega ali, como a Transalp gasta um pouco mais, ele acabou usando também, né? No meio do deserto lá, antes de chegar em Tal, acabou a gasolina de novo e ele usou o tamborzinho reserva de 5 litros. Nós passamos por Tal e daí você pega a beira-mar ali. Cara, ali é fantástico, fantástico. É uma estrada muito bonita porque você está seguindo, né, bem pelo litoral, um litoral bem rochoso e aquela cordilheira alta e ela vem até acaba no Pacífico e a estrada fica espremida ali entre o oceano e a cordilheira. Então isso ali, pena que o tempo estava meio fechado, né, mas mesmo assim, ali é muito bonito, vale muito a pena ir por ali. Aí entramos, né, no 8º dia de viagem, né? Seguindo ali para São Pedro de Atacama. Nesse dia a gente cometeu um erro que, por estarmos sem GPS, né, cometemos um erro que eu fiquei muito sentido de a gente não poder ver, né, porque a Mão do Deserto é um ícone, né, do motociclismo. E a gente acabou, né, por estarmos sem GPS, né, porque daí o GPS, como não tem rede, qualquer paradinha na beira da estrada que você dá, ele trava e já era, né? E a gente no meio do deserto ali, o GPS acabou travando, e quando a gente chega ali para ir para sentido Antofagasta, você tem que voltar, né, pelo caminho que a gente foi ali, você tinha que voltar uns 15 quilômetros, pegar a direita ali 15 quilômetros para chegar na Mão do Deserto. E a gente pegou a esquerda, sentido Antofagasta, né? E quando a gente foi nesse caminho ali, a gente acabou não percebendo, né, que tinha que ir para lá para ver a Mão do Deserto. E a gente rodou uns 50 quilômetros mais ou menos, até chegar numa outra cidadezinha que eu não lembro o nome ali, era só um posto de combustível, na verdade. A gente chegou ali para abastecer e daí perguntamos pro frentista lá, para que lado que ficava a Mão do Deserto, né? Então ele pegou e comentou com a gente, cara, a Mão do Deserto fica 70 quilômetros para trás, né? E isso era quase 3 horas da tarde, 2 e pouco da tarde. Cara, tava uns 38 graus mais ou menos, tava muito quente. A gente já tinha rodado desde 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, né, cara? Então a gente já tava cansado pra caramba, né? E daí tinha que voltar 70 quilômetros, cara, para ir lá bater uma foto e voltar, e, né? Tudo assim. Então seria 140 quilômetros ali, no mínimo umas 2 horas, né? Perdidas. Essas 2 horas iam fazer muita falta pra gente lá na frente. Então a gente parou no posto ali, refletiu bastante, né? Apesar de eu querer tirar a foto, o meu colega também, né? Mas a gente decidiu que não ia voltar. Não ia voltar pelo fato que a gente estava cansado demais, né? Para voltar e vou fazer tudo isso de novo. Então seguimos, né? Até São Pedro do Atacama, deixando a Mão do Deserto para trás. Seguimos ali até São Pedro de Atacama.
onde ali em São Pedro de Atacama ficamos o dia 9 e o dia 10 da viagem ali, né? Aproveitando para descansar, fizemos alguns passeios de moto, conhecemos alguns lugares ali. Questão dos passeios ali em São Pedro de Atacama, tem muitas agências de viagem, né? Você não precisa ir daqui lá com o passeio arrumado, né? Tem gente que já quer sair daqui com os passeios arrumado, com hospedagem agendada, já tudo, né? A gente pegou a hospedagem um dia antes, né? Lá em Terra de Amarília, a gente pegou a hospedagem ali em São Pedro. Pegamos para 2 dias ali. Ficamos ali, conhecemos bastante e tal. E, cara, ali é uma região fantástica, tem muita coisa para fazer, né? Só que é tudo muito caro, cara. Então, né, no Chile as coisas são caras e lá, como é uma cidade turística no meio do deserto, é tudo muito caro. Mas vale muito a pena. Tem cada lugar fantástico. Então, quando foi o dia 11, decidimos sair de São Pedro do Atacama, né? Saímos bem cedinho também, em torno das 6, 6:30 da manhã, né? Pois o caminho até Salta ali não é muito longe, acho que é 200 e poucos, 300 quilômetros, não lembro agora de cabeça, né? Mas saímos, e quando saímos de São Pedro de Atacama, se eu não me engano, já é uma cidade a 3.500, 3.800 metros de altitude, né? Então ela já é uma cidade bem alta. E lá no deserto o clima é bem gostoso, cara. Tipo assim, é frio de noite, mas só, tipo, mais de madrugada é bem frio, assim, né? Ali vai esfriando e de dia não é muito quente, porque tem um vento sempre, então eu gostei do clima de lá, é um clima gostoso, seco, mas porém gostoso. Então saímos de lá, era 6 e pouco da manhã, tava escurinho ainda, tava começando a amanhecer o dia, a temperatura quando saímos lá tava em torno de 12 graus, e quando começamos a subir ali, porque tem o vulcão ali, Licancabur, e quando a gente começou a subir aos pés do vulcão ali, a temperatura começou a cair. E começou a cair. Cara, e quanto mais a gente subia, despencava a temperatura. Mas tipo assim, tava caindo em torno de 1 grau a cada 1 quilômetro que a gente andava. Então tava caindo bastante. Então quando mas a gente saiu já bem protegido, né, com as luvas de guidão nas motos, com 2 luvas, né, a luva térmica e mais uma luva grossa. Só não estávamos com a capa de chuva. Quando a gente chegou lá em cima, né, a 4.000, se eu não me engano, é 4.800 ou 4.900 metros, que é lá, que é o ponto máximo, né, de altitude lá, a temperatura, cara, na minha moto estava marcando direto -9,5, mas teve um momento ali que marcou -10, né? Esse momento que marcou -10 eu não consegui gravar, porque a câmera estava muito lenta também, sabe? A GoPro, incrivelmente, eu achei que ela não ia funcionar nessa temperatura, porém ela estava funcionando, só que estava muito lenta, estava ruim de gravar. Às vezes você apertava para ligar, ela não ligava, demorava a ligar. Então, mas a temperatura chegou a -10. Cara, com essa temperatura ali, tu tem que estar muito, mas muito bem agasalhado e mesmo assim você vai passar frio, porque é muito frio, sabe? A gente tava rodando ali, eu acredito que seja um trecho ali, me corrijam aí se eu tiver errado, mas é um trecho, você sobe, 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 daí você chega lá em cima, é meio que uma planície assim. Aí você anda, eu acredito que em torno de 100, 120 quilômetros mais ou menos, para daí começar a descer de novo. Naquela planície ali a temperatura tava -9, -10 direto. E a gente rodava a cada 20 ou 30 quilômetros mais ou menos, quando tu não aguentava mais os dedos, né? Aí a gente parava as motos ali, ia lá com as mãos no escapamento, principalmente para aquecer os dedos ali, né? Encostado com luva e tudo, assim, nem tirava a mão da luva, encostado na saída do escapamento ali, que daí ficava aquele vento quente passando pela luva ali, acabava aquecendo um pouco os dedos. Aí melhorava bastante, né? E assim a gente foi indo, daí lá no meio tivemos que parar para colocar as capas de chuva para ver se melhorava também. Quando tirei a capa de chuva de dentro do baú, a capa de chuva parecia que estava congelada, parecia que quebrava, você puxava, ela estralava tudo assim. Mas conseguimos colocar, né, as capas de chuva, se ajudamos, eu e o meu colega Ronald,
se ajudamos a colocar a capa de chuva por conta que a gente já tava com muita roupa, né? Tava com 2, 3 calças, mais as capas de chuva, então tava ruim para colocar. E, cara, enquanto você tá andando com a moto, você não sente a altitude. Agora, quando você para, cara, você para, você dá 2 passos assim, roda da moto, você tonteia na hora. Então é um negócio bem, sabe, quando tu tá andando, tu não sente, mas tu parou, cara, tu fica bem tonto, né? Então, por conta disso ali, também é uma região muito bonita, cara, mas a gente tava muito frio, a gente não quis nem parar muito ali, né? Acabamos cruzando aquele desertão gelado ali o mais rápido possível. E daí, quando a gente começou a descer, fizemos a aduana da saída do Chile ali em, como é que é, o Passo Jama, né? Também foi bem tranquilo ali e tal. Aí, mas quando chegamos ali, a gente já começou a descer bastante, né? Você desce bastante para chegar no Passo Jama ali. Encontramos muitos colegas motociclistas também. Fizemos essa descida ali, e daí conforme a gente começou a descer ali, sentido Salta, passamos por Punamarca, o Cerro dos Sete Cores ali, e a temperatura começou a esquentar, 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 daí a gente parou, tirou a capa de chuva, foi tirando roupa, e a temperatura foi esquentando, esquentando. Cara, quando a gente chegou em Salta, nós paramos num sinaleiro lá, atrás de um ônibus e tal. A temperatura no painel da minha moto tava marcando 41, cara. Então a gente foi de -10 a 41. A variação de 50 graus, cara. Isso ali, o que que acontece? Você fica muito dolorido, né? Fica com o corpo muito dolorido, porque é uma variação muito grande de temperatura num curto espaço de tempo, né? Mas chegamos em Salta lá, também como essa ali a gente levou praticamente o dia todo, chegamos em Salta à tarde já, né? Aí pegamos um Airbnb também no posto lá mesmo, um apartamento bem show de bola também. Pegamos, fizemos uma janta no apartamento lá. Enfim, deu tudo certo. Aqui já estávamos voltando também, lembrando que a gente já estava no 12º dia de viagem, né? Então resolvemos sair de Salta bem cedo, pois tínhamos pela frente o Chaco, né? Íamos enfrentar os 700, 800 quilômetros de reta do Chaco ali. Então o que que a gente acabou combinando? Vamos sair bem cedo, que para a gente passar a maior parte no fresco ainda, quando o tempo está mais fresco, né? Porque ali vai estar muito quente. Então a gente saiu em torno das 4 horas da manhã de Salta, né? E quando amanheceu o dia, a gente já estava na temida reta do Chaco, no Pampa del Inferno. Cara, ali é quente. É quente, é aquelas retas que não termina mais, te dá sono, dá muito sono, porque você tá andando com a moto ali, cara, a moto travada ali a 150 por hora, que já é muita velocidade, né? Mas ainda eu julgo que seja uma velocidade que ainda é uma velocidade um pouco mais segura, né? E você tá andando todo aquele tempo ali, cara, isso começa a te dar muito sono, cara. A moto com o acelerador travado aqui, né? Eu tinha aquela trava de acelerador, que a CB500 não tem piloto automático. Então, com aquela trava do acelerador ali, cara, isso começa a te dar muito sono, cara. Então, tivemos que parar várias vezes nos postos ali para lavar a cara, para comer alguma coisa. A questão de postos ali nessa região ali eu achei tranquilo, né? É tudo postinho pequeno, mas tem posto sim. Só que o que tem que cuidar muito ali é muito animal na pista. Muito, muito. Porcos, cachorro, cavalo, sabe? Muitos animais mesmo, animais mortos na beira da pista. Então essa parte ali tem que cuidar bastante. Porém, né, isso tudo que passamos até agora nesse dia não seria nada ainda perto do que estaria por vir. Então a gente seguiu, né? O nosso destino era Posadas e um pouco antes, eu acho que uns 100 e poucos quilômetros antes de chegar em Posadas, o tempo fechou. Já em Corrientes, quando atravessamos a ponte ali, o tempo tava feio. Se você assistir o vídeo lá, vocês vão ver que o tempo tava bem feio, cara, e aquela chuva tava vindo no meio da lateral direita, assim, e a gente o asfalto começou a virar para a esquerda e a gente começou a acelerar, cara, acelerar para tentar fugir da chuva e a gente começou a andar meio diretão ali a 140, 150, tentando fugir da chuva, fugimos o máximo que deu, mas infelizmente teve uma hora que não deu para escapar mais, né? Tivemos que parar, botar capa de chuva e veio uma chuva, mais uma chuva que eu nunca tinha pegado uma chuva daquele
tanta chuva assim, cara, não enxergava mais nada. Ah, o dia virou a noite assim, chuva, 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 muita chuva. E foi. Aí estávamos junto com alguns outros motociclistas ali, a gente acabou parando num posto lá e tal, né? Pra parar num posto para ver questão da onde a gente ia dormir lá em Posadas, né? Para alugar um lugar. E até consegui alugar pelo Airbnb, um lugar em Posadas também. Porém, esses motociclistas ficaram no posto lá e a gente seguiu, só eu e o meu colega, né? E saímos, paramos no posto na cidade de Ituzingó, eu acho que é o nome da cidade. Então ali seguimos para Posadas. Rodamos em torno de mais uns 50 quilômetros ali. E numa altura eu acabei ultrapassando o Ronald, né? E ali, cara, também é umas retas ali que não termina mais. Eu acabei ultrapassando ele e seguindo, e daqui a pouco eu acabei notando que ele não tava mais para trás, estava sempre cuidando no retrovisor, né? E acabei notando que ele não tava mais para trás. Eu rodei mais um pouco e esperei ele, pensei, ele deve ter parado, né? Fazer xixi, alguma coisa. E nada, e nada, e nada dele vinha, aí então eu virei a moto e voltei. Quando eu voltei, eu encontrei ele com a moto dele parada na beira da estrada, né? E, para nossa surpresa, isso já devia ser em torno de umas 6 horas da tarde, né? 5, 6 horas da tarde. E para nossa surpresa, né? Tinha arrebentado a corrente da moto dele. Aí, cara, nós ainda tava a 50 quilômetros de Pousadas. Só que quando eu cheguei e encostei a moto ali perto dele, que a gente começou a ver o que dava para fazer, a corrente ainda estava trancada ali e tal. Não tinha nem acostamento, né? Cheio de capim no acostamento. Logo chegou um rapaz, parou com o carro ali, perguntou se ele precisava de ajuda. E a casa do pai dele dava uns 100 metros dali, se quisesse podia levar a moto para lá e tal. Aí o Ronald pegou e falou para mim, vai até Pousadas e vê se tu arruma a emenda da corrente, né? Então tiramos a corrente e eu fui seguir até Pousadas, que dava mais 50 quilômetros, era uma linha reta só. Até Pousadas, cheguei lá, como os horários da Argentina são diferentes dos nossos, lá fica aberto até às 7 da noite, né? E eu cheguei lá, ainda procurei em tudo que foi oficina lá, cara, e não consegui encontrar nada que desse certo na corrente da moto dele. O passo era diferente, né? Eles têm o passo lá 530 e 520, se eu não me engano, alguma coisa assim. E o dessa moto ali, acho que é 525. É coisa assim. Me corrijam aí se eu estiver errado. E a gente não conseguiu encontrar, né, a emenda dessa corrente. Então eu voltei, já cheguei de noite de novo ali. Aí quando eu cheguei, a moto já estava na casa desse casal lá, o seu Luiz Teixeira, né? E toda a família dele acolheram a gente ali. E tentamos de todas as formas arrumar a moto para a gente seguir viagem no outro dia de manhã, pelo menos para ir até Pousadas para seguir. E estávamos cogitando até a possibilidade que, se não conseguíssemos arrumar a moto, teríamos que ir sentido Uruguaiana, que dava 150 quilômetros, né? Daí lá já era Brasil, atravessávamos a fronteira lá, compramos a corrente e voltamos para arrumar de novo, se for o caso. E teríamos que ir os dois, né? Porque ali na fronteira não atravessa, você não consegue atravessar com, por exemplo, o Ronald ir com a minha moto e comprar o negócio lá, comprar a corrente. Não, eu ia ter que ir e ele ia ter que ir junto, né? Então analisamos de todas as formas e achamos melhor dormir ali, né? Eles deram um pouso, fizeram janta para nós e dormir ali. No outro dia de manhã a gente seguir para Pousadas de novo para ver o que conseguia fazer. Então, no outro dia de manhã, bem cedo, já o Ronald pegou a minha moto e seguiu para Pousadas novamente, né? Aí foi também em todas as oficinas lá e acabou achando, por milagre, uma corrente que desse certo na moto dele, né? Porque é bem difícil encontrar. Então, é sempre uma dica, né, pessoal? Vai para Argentina, compra uma emenda de corrente, cara. Que senão é complicado de achar lá a mesma emenda que nós usamos aqui, porque algumas motos correntes são diferentes. Daí o Ronald foi para lá, acabou voltando com a corrente. A gente, quando foi montar a corrente na moto, a gente viu que quando eles tiraram lá a corrente lá na loja para mostrar para ele, para comparar, acabaram colocando a emenda de uma outra corrente junto no pacote ali, que não dava certo. Aí então, enquanto ele ficou montando a corrente na moto, eu peguei a minha moto novamente
e fomos a Posadas de novo, né? Então a gente já tinha feito, fomos a Posadas e eu voltei de volta com a emenda certa. Então foi 300 quilômetros que a gente fez, porque eu fui e voltei, e o Ronald foi e voltou, né? Então a gente rodou 300 km ali, nesse vai e volta para Posadas. Mas daí deu tudo certo, montamos tudo, a moto estava funcionando perfeitamente. O seu Luiz ainda fez almoço para nós, para não deixar, já era próximo do meio-dia. O seu Luiz fez almoço para a gente, para não deixar nós sairmos sem comer. Então, agradeço lá. Se o seu Luiz um dia ver esse vídeo aqui, brigadão por tudo que o senhor fez, o senhor e a sua família por nós lá. Muito obrigado. Então, saímos meio-dia, né, de 50 quilômetros antes de Posadas e seguimos, né? O nosso destino era dormir em Dionísio Cerqueira, né? E acabou que chegamos ali em Dionísio Cerqueira, viemos bem, né? Até Dionísio e acabamos chegando cedo ali. Era nem 5 horas da tarde, fizemos uma fronteira também, tudo bem tranquilo. Troquei os pesos chileno que tinha me sobrado ali ainda. E dali até na casa do meu pai dava 200 quilômetros. Mas a gente não tinha combinado de ir lá, né? Só pensamos, não, vamos tocar para ver até onde a gente aguenta. Já tava louco para voltar para casa, né? Saudade da família. É, e acabamos tocando. Quando a gente viu, tava no trevo lá de... Como é que é o nome da cidade? Trevo de Marmeleiro, no Paraná. E esse meu colega tem uma, tem um familiar dele que mora lá. E daí ele decidiu dormir ali na casa da desse familiar dele lá, dessa irmã dele lá. E dali na casa do meu pai dava mais 100 quilômetros, então eu decidi ir lá ver a minha família também, que fazia uns 6 meses que eu não via eles. Meu pai estava acamado também, então eu decidi tocar um pouquinho mais e ir lá ver eles, né? E daí dessa parte da viagem ali a gente acabou se separando, né? É, ele foi ele foi por um outro caminho e eu dormi na casa dos meus pais e acabei vindo sentido Curitiba daí. Aí eu saí lá de Rio Bonito do Iguaçu, né? Saí também em torno das 5 horas da manhã. E aí vem Rio Bonito, Guarapuava, Curitiba, aí desce para Santa Catarina aqui, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. E ali a gente encerrou a viagem no 14º dia de viagem. Sobre a viagem era isso, pessoal. O vídeo, eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas, né? Sobre a viagem era isso. Agora falando um pouquinho rapidinho ali que o pessoal também pediu sobre a moto. Cara, a moto fantástica. A CB500X, ela é uma CB500X ano 2000, é uma 22, 23, né? Eu comprei, ela tava com 7.000 quilômetros. E quando eu saí para ir para lá, ela já tava com 15.000 quilômetros, então ela tava com os pneus original ainda, com 15.000 quilômetros, mas como os pneus já estavam meio assim, eu acabei trocando. Botei 2 Michelin ANAC Adventure, inclusive tem vídeo aí no canal da troca que eu fiz desses pneus. E foram 14 dias de viagem, a gente rodou 7.800 quilômetros. Média de consumo dela, ela fez em torno de 22 quilômetros por litro. É claro que tinha horas que a gente estava andando bem tranquilo, ela estava fazendo 25, 26 por litro. Assim como tinha horas lá no desertão, lá que em altitude, que a gente estava andando com a mão na bomba ali, a moto estava andando a 130, 140, a moto vinha fazendo 16, 17 de média. Mas de média geral da viagem, foi em torno de 22 quilômetros por litro. Eu gastei com ela nesses 8.000 quilômetros, nesses quase 8.000 quilômetros, em torno de R$ 2.000 de combustível, né? Porque varia bastante, né? A gente pagou R$ 5 o litro em alguns lugares, 6, 7, lá no Chile 8, né? Então, essa parte de combustível varia bastante. Questão de mecânica, a moto não me incomodou em nada, cara, nada, nada, nada. As pastilhas que eu comprei lá em Mendoza, eu nem cheguei a trocar, estão aqui até hoje, né? E a moto só vai, cara. Daí eu cheguei em casa aqui ainda, os pneus Michelin também, excelente, cara. Não tem nem o que falar, muito bom mesmo. Eu ainda tinha os pneus original dela, né? E eu acabei tirando aqueles pneus Michelin lá para talvez colocar para uma próxima viagem, porque foi bem menos de meia vida, então eu não achei que desgastou tanto assim. Eu acabei retornando com os pneus original. Hoje ela tá com
com 24 mil quilômetros, né? Depois que eu voltei de lá, eu já rodei mais 1.000 e poucos quilômetros. Ela tá com os pneus original, então eles estavam com 15, já estão com 16 mil quilômetros, os pneus originais da moto. E a moto é muito boa, ela não é aquela moto assim que, nossa, que te empolga, assim, que tem aquela pegada, mas ela tem uma resposta muito forte. E o principal, ela é muito econômica, a manutenção dela é extremamente barata, cara. Tirando os pneus que são caros, o resto é bem barato. Eu pago de seguro nessa moto, eu pago R$ 80 por mês. Então é bem tranquilo de pagar também, né? E é isso aí, pessoal. Essa é um pouco da história da nossa viagem aí. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desse relato um pouco mais detalhado, né? De toda a viagem aí. E se você gostou ali, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente continuar crescendo ali e continuar fazendo vídeos assim como esse para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da moto, né? A respeito de qualquer coisa, deixe nos comentários ali que eu vou estar respondendo e possivelmente estar fazendo outros vídeos como esse para vocês ali. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal PSA de Moto. Então, curta, se inscreva, compartilhe, dá aquela força pro canal e até a próxima. Valeu!